Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à segunda aula do curso de Bibliologia aqui do Seminário Teológico CTMB. E eu gostaria de convidar você para participar do nosso canal no YouTube, para curtir a nossa página no Facebook. Quando nós colocamos uma aula nova, ou quando nós finalizamos um curso, colocamos à disposição, esse curso, na verdade, nós divulgamos ali nesses canais. Então, que essa aula possa abençoar a sua vida, que você possa também nos acompanhar aí nas nossas redes sociais. Amém? Então a gente vai dar continuidade a essa aula. Na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito da divisão da Bíblia, como é que a Bíblia se compôs, como é que ela chegou até nós, em que material que ela foi escrita originalmente, como ela se desenvolveu até chegar às nossas mãos, como é que era a divisão de categorias ali dos livros, essa organização dos livros do Antigo Testamento, por que ela foi feita dessa forma, e nós vimos que os livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento também não seguem necessariamente uma ordem cronológica, não segue uma ordem cronológica, não segue a ordem cronológica dos fatos, mas se refere a uma classificação, e nós dissemos que no Antigo Testamento ele se dá dessa forma principalmente porque é um modelo tirado ali da Septuaginta, que foi feito para os judeus que habitavam ali na região de Alexandria, que é uma cidade litorânea do norte do Egito, ali, né, olhando ali para o mar Mediterrâneo. Amém? Além disso, irmãos, há uma diferenciação da Bíblia católica com base em alguns nomes de livros ou nomenclatura dos livros que está ali contida no Antigo Testamento. Então vai ter diferença na Bíblia católica. Então, por exemplo, um livro de 1ª e 2ª Samuel não vai estar constando na Bíblia católica com esse nome. Vai estar lá Reis 1, Reis 2, Reis 3 e Reis 4. Crônicas da mesma forma, 1ª e 2ª Crônicas, não existe. Existe 1ª e 2ª Paraliponemos, que é a referência desse livro de crônicas na Bíblia católica. Além disso, Esdras e Neemias não são dois livros específicos. Na verdade, tem lá Esdras 1 e Esdras 2. Por que na Bíblia evangélica diferencia? Porque nós vemos que nessa parte do livro que há uma ação maior de Neemias do que de Esdras. E no texto de Esdras, há uma ação maior de Esdras naquele texto específico. Neemias surge depois. Então, há uma influência maior deles. Então, a gente separou com o livro de Esdras e o livro de Neemias. E Salmos, no livro de Salmos, a gente não vai aí aprofundar, mas no livro de Salmos há uma numeração diferente de alguns salmos na Bíblia católica. Vai ter alguns salmos com numeração diferente. Amém? Não é muito importante a gente aprofundar nisso, mas é bom que você saiba que há algumas pequenas diferenciações. Ok? Agora sim, o tema específico dessa aula. Qual que é a classificação do texto bíblico no Novo Testamento? Porque assim como o Antigo Testamento tem a sua classificação, o Novo Testamento também segue uma ordem classificatória e é essa ordem que nós precisamos observar. Olha só, no Novo Testamento, né, o texto não foi escrito em hebraico, foi escrito em um grego popular, conhecido como koiné. É assim que o grego ali, na verdade o grego da escrita ali do Novo Testamento, não é aquele grego clássico, polido, não. É um grego popular das pessoas, né? As pessoas comuns que habitavam ali a rua mesmo, né? As pessoas que tinham que se comunicar no dia a dia com o grego, com o idioma grego. Então ele foi escrito em um grego mais popular, né? Menos clássico que os outros textos mais, como é que eu vou dizer assim, mais eruditos eram escritos. Então a Bíblia não segue esse mesmo tipo de grego. Era um grego chamado de koiné, ok? Então ela também é classificada em 4 grupos. Que grupos seriam esses? Biografia, história, epístolas e profecia. Então a gente vai pegar cada uma dessas categorias e ver como é que nós entendemos essa classificação da Bíblia
no Novo Testamento com base nessa classificação: biografia, história, epístolas e profecia. Biografia, que são as biografias ali no Novo Testamento, são os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos também se diferenciam em nome. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por quê? Porque há um paralelismo, né, próximo ali desses 3 livros. E nós ressaltamos aqui que esses livros, os evangelhos, a gente pode considerar os livros mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque tudo que foi escrito antes apontavam para aquele momento. Para a salvação daquele que crê, basta o evangelho. Se você pregar o evangelho, explicar o evangelho, né, isso é o suficiente para aquela pessoa adentrar aos céus conhecendo o amor maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue ali sobre a cruz pelas nossas vidas. Então, são os livros mais importantes e eles são divididos dessas 2 formas: os 3 primeiros sinóticos, ok? E são da categoria de biografia porque traz ali a história da vida do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu ministério na terra e do porquê que ele veio e morreu pelos nossos pecados para salvar nossas vidas. Amém? Então essa é a classificação de biografia. Nós também temos um livro só de história, embora todos os livros que foram escritos, eles têm em alguma medida um contexto histórico. Por exemplo, Apocalipse é um livro de profecia, mas há um contexto histórico ali das igrejas que são mencionadas. Elas são mencionadas por causa do contexto histórico que elas viviam naquela época. Todo texto há um contexto histórico, tá? Então, embora, por exemplo, esse texto aqui, livro de Atos, ele seja um texto histórico, há pessoas, há igrejas, há ministérios que pegam um exemplo da igreja dessa época e falam assim: um modelo de igreja é um modelo de Atos dos Apóstolos. Não é um modelo de igreja, certo? Não é. Sabe por que não é? Porque, olha só, Jesus disse, olha só, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Depois disso também, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja de Atos dos Apóstolos, principalmente naquele primeiro momento inicial que eles viviam juntos, que tinham tudo em comum, eles estavam em alguma medida desobedecendo o ide de Cristo, porque eles haviam recebido o Espírito Santo e eles permaneceram em Jerusalém. O que Deus faz? Deus manda perseguição. A história, isso aí, a história aqui da própria igreja demonstra isso. Então você tem que fazer uma análise geral. A história manda perseguição para aquela igreja é dissipada, porque não era vontade de Deus que eles permanecessem o tempo todo junto ali, não. Isso podia acontecer eventualmente, como acontece hoje. Eventualmente nós estamos todos juntos, mas Deus quer que nós andemos, nós na nossa caminhada preguemos o evangelho. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Então a gente tem que parar de confundir isso. O que é texto doutrinário e o que é texto histórico? E mesmo naquilo, por exemplo, aqui as epístolas, que são as cartas, certo? Elas são parte da doutrina da igreja. Agora, mesmo na doutrina da igreja, no texto que é doutrinário, há questões ali culturais e históricas, que devem ser entendidas como culturais e históricas. Aí você não tem que trazer exatamente aquele ensinamento e aplicar exatamente do jeito que era feito naquela época nos dias de hoje. Por quê? Porque tem conteúdo que está associado à cultura da época. Então nós temos que ter uma mente sábia e temperada para saber lidar com essa informação, porque senão nós vamos voltar aqui a viver igual a 2000 anos atrás, com costumes de 2000 anos atrás. E ali não é nem costume de 2 anos atrás, é um costume regional daquela sociedade, daquela época. Então a gente tem que ter sabedoria de lidar com isso. Então, para isso nós devemos ter sim a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que nos ajudar na compreensão de como aplicar o texto também nessa época, mas o estudo bíblico, o estudo teórico, o estudo histórico, cultural, nos ajuda também a compreender como isso pode ser aplicado. Então, esse grupo de epístolas aqui é o maior grupo de livros no Novo Testamento. Então, as cartas também seguem uma organização,
Qual organização? Ao destinatário, né? Para quem essas cartas foram escritas. Então, 9 cartas foram dirigidas a igrejas. Romanos, as cartas de Romanos, a 2 Tessalonicenses. 4 dessas cartas foram escritas a cooperadores que trabalhavam para levar o evangelho à frente ou, em alguma medida, estiveram relacionados a esse trabalho de levar o evangelho à frente, como no caso aqui de Filemão. Quais livros são? Timóteo a Filemão, ok? Uma das cartas foi escrita a todos os hebreus, que é o livro de Hebreus. 7 dessas cartas foram escritas a toda a igreja, indiferentemente do local de ser cooperador, de não ser cooperador, foi direcionada para todo mundo, para todo mundo. Tiago a Judas. E aí também há uma particularidade dentro desses livros, dessas cartas aqui. Por quê? 2ª e 3ª João foram direcionadas a pessoas específicas. Porém, há um entendimento aqui teológico de que estas cartas de Tiago a Judas, incluindo 2ª e 3ª João, também são cartas que a gente chama de cartas universais, que foram enviadas, que pode ser entendidas como um conteúdo que deve ser observado por toda a igreja, indiferentemente de sua localização, costume, época. Amém? E aí nós temos aqui o último livro, que é o livro de Apocalipse, e ele é um livro de profecia, é um livro profético. Amém? Então essa aqui é a divisão do Novo Testamento. Amém? Então nós já abordamos parte aqui do Novo Testamento, como é que a Igreja Católica tem essa organização de livros lá. Nós já observamos a classificação dos livros no Novo Testamento e como esses livros, essas cartas se organizam. Agora, há também, para finalizar essa aula e a aula passada, numa compreensão geral da divisão, porque nós falamos a respeito da Bíblia enquanto um livro que chegou às nossas mãos, editado com todo o conteúdo dele, todos os seus livros, da forma que nós temos hoje, mas nós não abordamos um ponto, que é a divisão do texto em capítulos e versículos. A Bíblia não foi escrita dividido em capítulo e versículo. Certa vez eu encontrei um rapaz que me falou o seguinte: lá na nossa igreja, nós não estudamos a Bíblia para pregar, não. Nós não estudamos. Nós, não, porque Deus tem que dar a palavra no momento espiritual de cada uma das pessoas. Eu até concordo, no momento espiritual de cada uma das pessoas. Ótimo, concordo. Porém, para Deus fazer isso, o rapaz falando, para Deus fazer isso, Deus precisa revelar para as pessoas que estão lá naquele momento. Aí já começou a virar heresia. Eu virei um rapaz, quer dizer que você está me falando o seguinte, que se Deus me falar à tarde, me der um direcionamento, de alguma forma, para ler um texto bíblico, para pregar a respeito disso, Deus não é poderoso para saber quem vai estar lá à noite? Você está dizendo que Deus só sabe quem vai estar na igreja no momento do culto que está acontecendo, e aí que vocês oram naquele momento do culto, e Deus dá a palavra naquele momento para as pessoas que estão naquele momento? Deus é poderoso, meu irmão. Deus sabe quem vai estar na igreja ano que vem. Deus sabe quem vai estar na igreja daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, Deus sabe quem vai estar na igreja. Deus já sabia que eu e você estaríamos aqui nessa aula hoje, que você estaria assistindo essa aula nesse momento, e Deus já tinha direcionado uma palavra para mim e para você, porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele não se limita a esse pensamento humano pequeno, mesquinho que você teve, não, ou que o líder da sua igreja teve. Ele diz que o líder da igreja dele teve essa visão e que eles abriram a igreja com essa visão, e que no momento da pregação ali, quando eles estão, ou melhor, estão começando a abrir o culto, o rapaz, eles fazem uma oração e abre a Bíblia, assim, abre a Bíblia. Aí na hora que abre a Bíblia, eles pegam lá um versículo que caiu com um capítulo que caiu. E aí eles pegam mais ou menos uma parte um pouco mais abrangente, e o texto tem que ser, a pregação daquele dia tem que ser pregada naquele tamanho de texto. Aí eu virei e falei assim, e quando o pregador não tem experiência,
e ele não conhece a Bíblia toda, como é que ele faz para pregar? Aí ele passa apertado. Aí ele passa apertado. Mas quando ele tem mais experiência, ele consegue pregar mesmo assim. Eu até concordo que a pessoa consegue pregar, irmão, mas não faz sentido. E aí, a igreja desse pessoal que estava me contando, é uma igreja pentecostal, daquelas bem pentecostal mesmo, daquelas bem assim, ninguém estuda teologia, ninguém estuda a Bíblia, certo? É tudo com base naquilo que eles sentem, naquilo que eles acham naquele momento no texto. E eu virei para ele e assim, eles têm total aversão a qualquer tipo de ensinamento que não seja evangélico na linha que eles seguem, né? Eu falei assim, rapaz, então você pega capítulo e versículo. Você sabia que a Bíblia não foi escrita dividida em capítulo e versículo? Eu falei para ele. Ele não, sabia não, não foi. E você sabia que quem dividiu, né? Quem dividiu parte ali, principalmente do Antigo Testamento, fez essa divisão de capítulo e versículo, foi um padre. Sabia então que a pregação que você faz é baseada na divisão feita por um padre? Aí ele ficou todo assustado. Que não tem problema nenhum, né, irmãos? Não tem problema nenhum. Mas ficou todo assustado porque ignorância. Irmãos, não sejamos ignorantes. Deus não chamou a gente para ignorância. Deus é poderoso para que um ano antes de você pregar a mensagem, Ele te dá a mensagem direcionada para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. É um dever nosso, como cristão, nos preparar para pregar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Então, olha só, a divisão em capítulos da Bíblia, ela se deu primeiro em 1250 depois de Cristo. 1250, então aqui na Idade Média, né? 1250 depois de Cristo, por esse cara aqui, ó, um padre francês, Hugo de Saint-Cher, né? Eu não sei como é que pronuncia direito em francês, mas foi ele que fez essa divisão aqui é a divisão de capítulos. Primeiro foi a divisão de capítulos e depois foi feita a divisão em versículos em dois momentos diferentes. Então, em 1250 depois de Cristo, teve essa divisão por capítulos. E a divisão em versículos se deu em dois momentos, tá? O Antigo Testamento foi dividido em versículos em 1445 por um rabi judeu, né? O Rabi Natan, que fez essa divisão, ok? Rabi Natan. E o Novo Testamento foi dividido a partir da impressão de uma nova edição da Bíblia que é chamada de Vulgata Latina. Essa edição foi publicada em 1555 aqui, foi depois da Reforma Protestante. E ela foi feita, né, essa divisão de versículos, foi feita aqui no Novo Testamento em 1551. Em 1551 foi feita a divisão, ou talvez iniciado o processo dessa divisão, e a publicação desse texto veio aqui na Vulgata Latina em 1555. E quem fez a divisão aí não foi nem um padre, nem um rabi. Aqui a divisão foi feita porque era dividida somente em capítulos. E aí o editor dessa edição da Bíblia, Vulgata Latina, ele, para facilitar a leitura, assim, ó, vamos dividir isso aqui em versículo também. Vamos dividir em versículos. E o nome desse cara é Robert Stevens. Esse era um editor, um gráfico, né? Um editor parisiense. Vamos lá, provavelmente morava ali na França ou em Paris mesmo. Fez essa edição, publicou essa edição. Graças a Deus, nós temos a divisão de versículos e capítulos na Bíblia. Agora, lembrando, irmãos, que essa divisão, ela não é perfeita, há erros nessa divisão. Tem problema? Não! Por quê? Porque isso não altera o conteúdo do texto bíblico, não altera o conteúdo. Só a ordem dos capítulos e versículos, ela poderia ter sido melhor feita. Então, por exemplo, quando você pega a sua Bíblia, né? Então vamos supor que isso aqui é uma página da Bíblia, tá? Você pega a Bíblia. Aí tá aqui, ó, capítulo, tem um texto, certo? Ela é dividida sempre em dois, tem um texto.
Aí tem o capítulo 1, né? Um texto, ou melhor, vou colocar a partir do capítulo 2. Capítulo 2, e aí começa o texto, certo? Aí aqui, capítulo 3, aí tem mais texto. Pode ser que no meio desse capítulo aqui, ó, tenha uma epígrafe, que é uma descrição também, um texto qualquer. Vou colocar um E grandão aqui, ó. Um texto qualquer que descreve o tema que vai se seguir, certo? Por que isso foi feito? O correto era que quando fosse alterado um tema dentro de um livro, tivesse um capítulo novo. Em alguns capítulos, esse tema veio aqui um pouco antes, o capítulo 2 está aqui escrito. Aí escreveu um pouquinho, só que o tema já mudou. Aqui deveria ser o capítulo 3. O Robert Stevens, ou esse Rabi Natan, ou né, o Hugo de Saint-Cher, que fizeram essas alterações, ele poderia ter colocado aqui o capítulo um pouco anteriormente, porque o assunto é alterado antes daquele ponto. E ele não colocou. Então, muitas vezes, você vai ter um capítulo que vai começar lá, capítulo 3, e o texto começa direto sem epígrafe. Por que não tem a epígrafe, aquele texto em cima explicando o conteúdo? Porque ela veio antes. Porque, na verdade, aquele tema foi iniciado antes. Porque o capítulo foi colocado no local errado, certo? Então, isso não altera em nada o conteúdo do texto e a importância do texto para mim e para a sua vida. Mas é importante você saber, a gente vai colocar aí na tela uma página de uma Bíblia mesmo fotografada, para você ver aqui quando que é a epígrafe, né? Você vai colocar a epígrafe na hora aí para você agora, você está vendo o que é uma epígrafe que está acima do capítulo, e agora você vai ver uma outra epígrafe que está antes do capítulo começar. Você vai ver que o capítulo está aí na tela, só que a epígrafe ela veio antes, não tem epígrafe na frente do capítulo. Por quê? Porque o assunto já estava sendo tratado. Amém? Então esse é um erro dessas pessoas que lá atrás fizeram a nomenclatura ali, a posição de cada um dos capítulos, mas que infelizmente não ficaram 100% organizados da forma correta. Embora isso não altere em nada para mim e para você, mas nós como estudantes, né, de bibliologia devemos saber como essa organização é feita. Amém? Então aqui termina a nossa segunda aula desse curso de bibliologia, que você possa ser uma bênção, que Deus possa te abençoar grandemente e eu te espero até na nossa próxima aula. Em nome de Jesus, um forte abraço.